Fala, Fenômeno Azul, saudações azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Meu Poderoso Leão. Galera, para a gente falar desse dia de hoje, o dia que dá início aí às negociações, mas calma que a gente vai falar sobre isso. Tem muita especulação saindo, então tem que ter muito cuidado em relação a essa situação, tá? Mas deixa eu pedir para você que já está chegando aqui no vídeo para assistir até o final. Verifica logo se é inscrito. Se não for, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e deixa o like no vídeo, que é muito importante. Beleza? Bom, vamos lá, galera. Hoje, segunda-feira, é o dia que se iniciam as negociações em relação à temporada 2025 da Série B para o Clube do Remo. Mas calma lá, gente. Não vai iniciar pelo final. O iniciar pelo final seria trazer jogadores nesse momento. Por que eu estou falando isso? Por que, Jorge, por que está iniciando pelo final? Porque é o seguinte... Se não definir quem é que vai ficar no comando da equipe, não tem por que trazer jogador. Então, assim, os primeiros nomes que devem ser definidos nesse momento e que hoje devem ser definidos serão do treinador e da sua comissão técnica, ou seja, para ver se o Rodrigo Santana e a comissão técnica dele permanecem no Clube do Remo para 2025, e o executivo de futebol, no caso o Sérgio Papelim ou outro executivo. Então, assim, essa situação é a situação que tem que ser definida de início, tá? Bom, vamos começar pelo Papelim. O Papelim falou lá no acesso, no jogo do acesso, tem várias entrevistas aí, vários perfis de internet aí que colocaram a entrevista do Papelim, dizendo que se o Clube do Remo quisesse montar um planejamento para subir, um planejamento vencedor, ele ficaria. Senão, ele sairia e iria embora para casa. Essas foram as palavras de Sérgio Papelim em relação a isso. É verdade que o Papelim estava na corda bamba. Por isso que outros personagens, digamos assim, integrantes da diretoria, tiveram que se envolver nesse sprint final, aí, principalmente no quadrangular final, para poder tomar conta da situação e ajudar para que esse acesso fosse conquistado. Somente deixando nas mãos do Papelim não estava dando certo. Então, assim, o Papelim também teve um problema de saúde que realmente deixou ele um pouco abalado, mas enfim, a verdade é que não estava dando certo. Então, outros foram envolvidos, tiveram que se envolver na situação, e o Papelim, juntamente com esses outros e todo mundo que é envolvido no futebol do Clube do Remo, conseguiu aí o acesso do Leão Azul, juntamente com os jogadores e a sua comissão técnica, tá? Bom, vamos lá. O Papelim falou sobre isso. Ok. Nesse momento, Jorge, qual é a tua visão nesse momento? Nesse momento, a minha visão é que Sérgio Papelim tem mais condições de ficar do que de sair. Anteriormente, era exatamente o contrário. As condições desfavoráveis do que estava acontecendo aqui no momento em que estava só o Sérgio Papelim, digamos assim, à frente do futebol, eram de reflexo da saída dele no final da temporada. Como o Remo conquistou o acesso, a probabilidade é que ele fique. A coisa se inverteu um pouco, tá? Então, assim, não estou aqui cravando que ele vai ficar ou que ele vai sair. O que eu estou dizendo é que, de acordo com a leitura que eu faço nesse momento, o Sérgio Papelim tem totais possibilidades, tem mais, na verdade, possibilidades de permanecer do que de sair do Clube do Remo. Mas é lógico que hoje, né, deve ser aí o dia para justamente ajustar a situação dele, como também da comissão técnica. Bom, vamos falar sobre a comissão técnica. Rodrigo Santana, Flávio Garcia e Neto Pajola, assim como os outros que fazem parte da comissão. Mas eu coloco esses três à frente, que é o técnico e os dois auxiliares técnicos, tá? Então, assim, hoje deve-se resolver também a situação em relação ao Rodrigo Santana. Bom, o que eu tenho para trazer para vocês em relação a isso? As duas partes estão muito interessadas nessa renovação, tanto o Rodrigo Santana com a sua comissão, quanto também o Clube do Remo. O que deve estar faltando aí são detalhes da negociação a serem ajustados. Lembrando que o técnico Rodrigo Santana tem à frente do Clube do Remo, ele que chegou no jogo contra o Sampaio Correia, ele tem aí à frente do Clube do Remo um total de 19 jogos disputados. Desses 19 jogos, foram 9 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Tá? Em relação a essa temporada dele, em relação a essa
campanha dele à frente da equipe do Clube do Remo. Foram um total aí de 57 pontos disputados e 31 pontos conquistados, o que dá aí um percentual de 64,91% de aproveitamento. É menos do que 70%, o que seria ali, digamos assim, o mínimo, podemos dizer dessa forma, né, que é colocado, que é estipulado para o futebol brasileiro. Menos de 70% é um rendimento razoável, mas lembrando que ele chega pegando um elenco que ele não montou, trazendo uma nova filosofia e com um elenco totalmente desmotivado e na zona de rebaixamento ou muito próximo da zona de rebaixamento, brigando para não cair. Então o trabalho que foi feito pelo Rodrigo Santana não foi simplesmente tático e técnico, foi um trabalho também de gestão de pessoas, e isso leva um tempo. Como ele não participou da montagem, ele teve que também buscar adaptação a esses jogadores que aqui estavam. Então não era uma adaptação somente dos jogadores para com o técnico e a sua filosofia de trabalho, mas sim também do técnico e dos integrantes da comissão para com esses jogadores que aí estavam. Tá? Afinal de contas, a gente viu nesse sprint final que o Remo deu em busca do acesso uma melhora sim em relação ao que vinha acontecendo no início da temporada. Então assim, buscando talvez a melhor forma de realizar essa renovação, o Clube do Remo hoje deve aí definir a situação em relação ao Rodrigo Santana e sua comissão e também em relação ao Sérgio Papelin. Somente após a definição dessas duas equipes, no caso a equipe da comissão técnica e o Sérgio Papelin como executivo de futebol, somente após a definição dessas pessoas que se vão ficar ou não à frente do Clube do Remo, é que o Clube do Remo vai para uma próxima etapa. E essa próxima etapa ainda não é de contratação, é uma etapa de limpeza. O que eu quero dizer? O Remo vai avaliar primeiro os atletas que aqui já estão e dentre todos esses atletas, quais são aqueles que o Remo quer ficar para a temporada de 2025. No vídeo passado eu trouxe uma lista daqueles que eu coloco como prioridade, digamos assim, não que todos tenham que ficar, mas que são os prioritários para poder negociar em relação à sua permanência. Então, primeiro, tudo isso será verificado, executivo, treinador e comissão técnica e também aqueles que aqui já estão. Todo esse processo primeiro será ajustado, será verificado, será avaliado para que somente após essas etapas é que a gente possa ter aí nomes chegando ao Clube do Remo. São etapas importantes e que devem ser seguidas nessa sequência, para que justamente não comece pelo final. Começar pelo final é prejudicial, porque você pode trazer jogadores que não vão condizer com o técnico que aqui está, e se ele não ficar, podem não condizer com o técnico que vai chegar. Então, assim, não é o ideal que isso aconteça. Então, volto a falar, executivo e técnico hoje deve estar definindo. A partir de amanhã deve definir aí os nomes que vão permanecer pelo menos para o início da temporada de 2025, para depois verificar aqueles jogadores que já devem estar no radar do Clube do Remo para poder vir para a temporada de 2025 da Série B. Esse é o processo que inicia hoje e que não tem aí uma data exata para finalizar. Essa parte aí, esse processo final de contratação de jogadores, ela é contínua e vocês sabem muito bem disso, até chegar na parte das janelas, que já é em 2025. Mas agora, nessa pré-temporada, é o momento de avaliar os jogadores que já estão aí no radar, digamos dessa forma, para ver aqueles que já podem aí ter um pré-contrato assinado ou que podem fechar uma pré-negociação para que depois possam vir ao Clube do Remo em 2025 e compor o elenco que vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Beleza? Então é isso. Essas definições iniciais devem estar acontecendo agora. É o que precisa acontecer para depois a gente verificar. Cuidado com especulações. Já tem muita gente falando sobre nomes de jogadores que vão chegar e que podem chegar. Muita calma nessa hora, porque isso é a etapa final do processo que eu acabei de explicar para vocês. Então tem que ver exatamente, realmente o que nesse momento está acontecendo. E nesse momento, primeiro, é arrumar a casa.
É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Peço a você que está aqui no vídeo até agora, que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, que acione o sino da notificação e deixe o like no vídeo, que é muito importante. Não esquece também de comentar e compartilhar o vídeo para ajudar o canal Meu Poderoso Leão a crescer cada vez mais. Valeu, muito obrigado. A gente está de olho em tudo. Assim que tiver alguma novidade, eu trago para vocês. Então não se afasta aqui do canal Meu Poderoso Leão. Valeu, um abraço, fui.